tanto se discute os problemas sociais, políticos, culturais, econômicos, globais, religiosos, existenciais, etc. Os seres humanos tentam chegar a uma solução para essas problemáticas, a um desfecho para essas questões aparentemente insolúveis. Mas praticamente nada muda. Bem pelo contrário, as coisas ainda pioram mais. Porque diante destes problemas estabelecidos, os seres humanos lançam mão de estratégias erradas, mentais, apenas estratégias mentais, e os efeitos se tornam cada vez maiores. Os seres humanos tentam tratar os efeitos dos problemas, enquanto que as causas permanecem incólumes. Então estamos aí diante de uma humanidade com uma série de problemas. As autoridades não sabem o que fazer. Os políticos batem cabeça, mas não chegam a uma conclusão. Não sabem o que realmente fazer. E não há muito o que fazer na direção em que se está caminhando. As diferentes nações demonstram um desconhecimento total acerca das causas dos problemas da humanidade. Hoje se busca sanar tudo através da tecnologia e da economia, através do crescimento econômico, através do progresso material. Muitos acreditam que a humanidade ainda não progrediu suficientemente materialmente. O dia que ela progredir mais, os problemas vão desaparecer. É bem pelo contrário. Quanto mais a humanidade continuar nesta direção em que está, pior as coisas vão se tornar. Porque surgirá uma complexificação cada vez maior. As coisas se tornam cada vez mais complexas. Nesta sociedade complexa, de cidades complexas, de infraestruturas complexas, de tecnologias complexas, de configurações sociais e culturais complexas. Tudo é complexo demais nos dias atuais. E onde a complexidade se estabelece é porque os seres humanos se tornaram artificiais. A complexidade é algo artificial. Olhemos para a natureza. Tudo é muito simples. A forma como os animais vivem é simples. Os animais sabem exatamente o que fazer. Têm os seus instintos, as suas noções elementares. Já o ser humano não sabe o que fazer. Ele é um perdido. Os animais se encontram a si mesmos na natureza, quando deixados à vontade pelo ser humano. Já o ser humano não se encontra. Ele é um perdido. Ele perde de longe para os animais, em termos de organização e estruturação. Os animais se organizam e se estruturam. Agora os seres humanos se desorganizam e se desestruturam cada vez mais, porque falta nas pessoas o senso básico acerca do papel que cada um deve cumprir aqui nessa vida. Essa sociedade artificial resultante da artificialidade mental lançou os seres humanos numa contradição tremenda, num vazio, num vácuo existencial, onde os cidadãos não sabem o que fazer. E não sabem. As pessoas depositam a sua esperança na tecnologia, na ciência, nas religiões, nos políticos, nas ideologias. Tudo isso é loucura, tudo isso comprova que as pessoas perderam a capacidade de enxergar, de perceber
e de intuir as coisas. Onde ocorre tamanha terceirização da responsabilidade, comprova-se apenas a total falência de uma geração que está à mercê do descaso nos dias atuais, à mercê do descaso. As pessoas estão aí sem saber o que fazer, complexificando as coisas cada vez mais e cada vez mais, afastando-se cada vez mais da possibilidade de solução para os problemas, que reside justamente num retorno à simplicidade. Nós, seres humanos modernos, nos afastamos da simplicidade, como viviam outras gerações em outras épocas. É necessário recuperar, resgatar essa simplicidade, de ver graça e sentido nas coisas simples, de movimentar-se no sentido desta simplicidade se tornar o centro da vida humana. Mas essa simplicidade foi varrida para a periferia e no centro da vida humana foi colocada uma complexificação mental, porque isso é a única coisa que a mente consegue fazer. Quando o espírito é sufocado, quando o ser humano não intui mais nada e sobra a mente humana dar soluções, soluções aos problemas, surge uma absurda complexificação. A complexificação é a única coisa que a mente consegue fornecer. Esta mente que se sobrepôs ao espírito. A complexificação é obra da mente humana. É obra desta artificialidade mental. De uma mente que trabalha em ponto morto e não tem mais ligação com a vida, porque foi interrompido o canal de ligação com o espírito e, por sua vez, com planos mais elevados, dos quais o espírito deve captar as irradiações espirituais, abrindo-se para elas. Depois atravessando as cavidades da alma, chegando ao cerebelo e por fim ao cérebro frontal. Este é o caminho natural, é o caminho da naturalidade, é o caminho da simplicidade. Se os seres humanos fossem intuitivos, se eles ainda captassem as coisas espiritualmente, conseguiriam resolver os problemas de forma muito fácil, porque modificariam a sua vibração, passariam a se sintonizar novamente em planos mais elevados e não apenas nas coisas terrenas, e assim surgiria uma nova visão das coisas. O problema é que as pessoas estão sintonizadas apenas nas coisas terrenas. Os olhos desses seres humanos estão voltados para baixo, para a matéria grosseira mais densa. Ou seja, para essa matéria-prima bruta, passageira, que fica para trás assim que o ser humano desencarna. As pessoas inverteram a direção do olhar, as pessoas inverteram o foco. O foco deve estar voltado para o mundo espiritual por meio da intuição, e não para a vida terrena, para as pseudo-soluções políticas, econômicas, ideológicas, tecnológicas, religiosas dos dias atuais. Estas pseudo-soluções não ajudam em nada, atrapalham, geram confusão, um desencontro entre as pessoas. Por isso essa divisão absurda. Por isso as pessoas brigam por causa de tudo, brigam por causa da política, da religião, dos modismos, da tecnologia, da filosofia, da ciência, das ideologias. Os seres humanos praticamente só brigam. Por quê? Porque remexem em meio aos substratos da mente.
As pessoas mexem e remexem, desculpem o termo, mas mexem e remexem nas fezes mentais. As pessoas se ocupam com as fezes mentais. As pessoas vivem na esfera das fezes. As pessoas ocupam-se com as fezes da artificialidade mental, porque o foco foi invertido. As pessoas não estão mais voltadas para a luz espiritual, de onde advém a inspiração que ilumina o caminho do ser humano, para que ele possa enxergar, para que ele possa chegar a conclusões, remexendo nas fezes mentais da política, da economia, da religião, da tecnologia, da ciência, da filosofia, das ideologias. Os seres humanos vão se sujando cada vez mais com essas fezes mentais. Vão se sujando e vão afundando nessas fezes mentais, que não levam a nada. Parece meio grosseiro e estúpido falar isso, mas é a realidade. É a realidade, é uma constatação isso. É uma constatação, essa complexificação da mente que assumiu a supremacia indevidamente, sufocando o espírito. Isso é que gerou o desligamento do ser humano, do mundo espiritual. E isso gerou essa vida complexa, complexificada, complexificante, complexificadora e complicada, uma vida complicada, onde surgem problemas e problemas e problemas. Então, a solução é um retorno à simplicidade espiritual. Deixar que o espírito flua simplesmente assim. É simples assim. Mas a maior parte das pessoas não entende isso porque não sabe o que é. As pessoas já se lambuzaram demais com as fezes mentais. Se acostumaram nesta existência em meio às fezes mentais. E a maioria esmagadora das pessoas não consegue mais nem sonhar com algo para além disso, fora disso. Para a maioria esmagadora das pessoas, a vida se reduz ao que está aí, nessas problemáticas, nessas disputas, nessas brigas, nessas confusões, nessas divisões, nessas loucuras. Falar de algo além disso gera estranhamento. Falar de algo além disso é pedir para ser chamado de louco. É pedir para ser chamado de louco, porque os racionais, os racionalistas ou os sentimentalistas, os dois extremos da nossa época, racionais e sentimentalistas, sentimentaloides, estão perdidos, vagando em meio às fezes mentais e fezes sentimentais da mente humana. Fezes estas que circundam energeticamente o planeta Terra, constituindo o anel trevoso do qual eu já falei inúmeras vezes. Então faz-se necessário um retorno à simplicidade. Mas como fazer isso? Alguém perguntaria. Esse ser humano complexificado já logo pergunta, mas como? Mas como? O que fazer? Ora, é um caminho individual, cada um precisa encontrar o seu meio, a sua forma, o seu caminho. Não existe uma receita coletiva. Uma receita coletiva foi o que as religiões buscaram trazer. E deu errado. Deu errado. As religiões falharam. A espiritualidade bagaceira e mercadológica da nossa época falhou completamente, enganando as pessoas. Está cheio de espertalhões lucrando em cima da depressão, da desgraça e da desavença dos semelhantes. É isso que virou a vida terrena, um mercado, um grande mercado de indecências, de mentiras.
E a humanidade precisa retornar à simplicidade, cada um precisa resgatar a simplicidade do seu espírito, seguindo a intuição, vivendo de forma mais sintonizada, uma forma de vida conectada ao essencial e não ao trivial, passageiro, fútil. As pessoas vivem para o fútil, a maioria esmagadora das pessoas. E as futilidades estão na contramão da simplicidade. Este retorno à simplicidade é uma questão de sobrevivência para a humanidade. Se ela não retornar a esta simplicidade, ela vai sucumbir. É questão de tempo, porque durante milhares de anos a humanidade viveu nessa simplicidade. Mas nas últimas décadas, nos últimos séculos, essa humanidade vaidosa pisou fundo no acelerador da complexificação e das futilidades, buscando um novo estilo de vida artificial, arquitetado pelo cabeção, baseado apenas nas aparências, na ostentação, no faz de conta. Se há uma coisa que a simplicidade não é justamente isso. A aparência, a ostentação e o faz de conta. A simplicidade significa fazer as coisas de coração, verdadeiramente, sinceramente. Precisa existir na vida das pessoas uma sinceridade de coração. E neste processo de resgate dessa simplicidade, é preciso ser primeiramente sincero consigo mesmo. Consigo mesmo. Porque quem não é sincero consigo mesmo também não consegue ser sincero com os demais. E a maioria das pessoas não é nem sincera consigo própria. A maioria não é nem sincera consigo própria. Agora imaginem essas pessoas serem sinceras com os demais, nem pensar. A vida em sociedade se tornou um grande teatro de máscaras e de aparências, onde as pessoas perderam completamente a simplicidade. Faz-se necessário hoje um retorno à simplicidade de coração. Este é o único caminho para que a humanidade possa reencontrar o rumo. Do contrário, ela vai afundar cada vez mais em meio a este mar de complexidades e complexificações, onde ninguém mais se encontra e as pessoas afundam perdidas em meio às fezes mentais de suas invenções absurdas. É isso, gente. É isso. Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu, gente!